Oi gente, tudo bem? Estamos de volta, né, à nossa rotina de estudos. E aí a gente precisa dar andamento no nosso conteúdo. Vamos começar pelas partes da redação, tá? Nós chegamos a falar em sala de aula sobre a macroestrutura, né? E aí só para relembrar, macroestrutura é toda aquela parte que engloba a redação, introdução, desenvolvimento e conclusão. Só que nós vamos trabalhar as partes, ou seja, nós vamos trabalhar a microestrutura, tá? Cada parte dessa macroestrutura será trabalhada e treinada por nós, tudo bem? E aí hoje a gente vai falar sobre a introdução. Nós vamos abordar a função da introdução e a estrutura dela, ok? Então vamos lá, função da introdução. A gente sabe que fazer uma introdução, para muita gente, é difícil, né? Você vai dizer assim, poxa, eu não consigo colocar as palavras no papel, fica tudo muito embolado, eu não sei a ordem. Ok, a gente vai tentar resolver agora, estudando parte a parte, tá? Só que você precisa entender o que cada parte tem de função na introdução. Senão, realmente, você vai continuar com o mesmo problema, achando que está fazendo uma coisa, na verdade, está dando a outra parte no lugar que não deveria, tá? Então, vamos lá. A introdução, ela tem a função de mostrar ao leitor o tema sobre o qual o texto discutirá. Ok, vamos lá. O que é isso? Quando você vai começar a conversar com seu colega de escola, com seu colega do trabalho, você não chega já para ele dizendo assim, então, tá errado, eu não gostei disso. Ele vai dizer assim, não entendi, você está falando de quê? Né? Quando a gente estabelece uma comunicação, a gente precisa começar do zero. A gente precisa deixar o outro, né, o nosso destinatário da informação, da comunicação, a par daquilo que vai ser discutido. Tá? Então, a introdução, ela tem uma função. O parágrafo de introdução tem uma função. Apresentar para quem vai ler o meu texto sobre o que eu vou conversar com ele, tá? E aí vamos lá, além disso, a introdução auxilia o escritor a não fugir da temática. É óbvio. Por que ela me auxilia a não fugir da temática? Porque é na introdução que eu já vou dizer sobre o que eu vou falar durante todo o texto. Então, realmente não tem como fugir do texto, não tem como fugir do tema, tá? A partir do momento em que deve apresentar, ou seja, o escritor deve apresentar já no início, ou seja, lá na introdução, um breve comentário acerca do assunto. E aí eu trouxe uma introdução sem o tema, para você já entender o que seria essa apresentação, esse início, né, do tema que vai ser discutido com quem vai ler o meu texto. Quando afirmou que, no futuro, todos teriam direito a 15 minutos de fama, Andy, me perdoe, indicou o desejo pela fama como uma tendência da sociedade de massa. A famosa frase foi cunhada no fim da década de 1960, quando a internet só existia como uma rede assentada ainda com objetivos primordialmente militares. Vamos lá, galera. A partir da introdução que nós lemos aqui, fica claro que nós vamos conversar sobre violência doméstica? Eu acredito que não. E aí você vai se perguntar, mas por que a gente discutiria sobre violência doméstica? Tem alguma palavra nessa introdução que nos leve a pensar na violência doméstica? Que faça relação com o campo semântico de violência doméstica? Não tem, ok? Vamos falar sobre a crise na mobilidade urbana? Não tem nada falando sobre mobilidade aqui, tá? E aí as palavras que nós encontramos nessa introdução são, rede, internet, né? Futuro, ok? São palavras que nos levam a pensar no campo semântico tecnológico, no campo semântico da tecnologia. Opa, então o tema pode ser alguma coisa voltada para a tecnologia. Pode. A
a gente pode começar a caminhar dessa forma, tudo bem? E aí a gente avança agora para entender a estrutura, beleza? Quer dizer, a gente volta para ver o tema, né? A partir do trecho anterior, é possível afirmar que o tema a ser discutido certamente está relacionado à tecnologia. Isso foi o que a gente já constatou, né? E aí eu botei o exemplo que eu já falei anteriormente. Não dá para você dizer que aquela introdução, ela tem o objetivo de apresentar o tema violência contra a mulher. Isso não dá para ser porque a gente sabe que não tem nenhuma palavra que pertença a esse campo semântico lá, tá? E aí eu trouxe o tema. Olha o tema aqui, foi o tema do Enem de 2011. Viver em rede no século XXI. Os limites entre o público e o privado. Ou seja, quando você faz a leitura da introdução e percebe que ela vai falar sobre algo voltado para a tecnologia, a gente entende que a rede, né, a internet, ela está dentro dessa tecnologia, ok? Então, eu não pensei errado, eu pensei certo, eu só precisava filtrar mais, mas esse filtro, ele só vem lá no desenvolvimento, tá? Ou, se você já tiver quiser de maneira explícita colocar a sua tese na introdução, ela já vai ser posta ali, essa informação, tudo bem? E aí agora a gente vai ver a estrutura da introdução, tá? A introdução, ela apresenta 3 grandes partes. Primeira, contextualização. Segunda, problemática. E a terceira, tese. Contextualização é o que nós vamos nos ater nessa aula de hoje. A contextualização, ela é essa conversa que você vai ter com o seu leitor. É justamente o contexto em que você deve inserir o seu leitor. É essa coisa de você não chegar já falando com a pessoa ou fazendo uma pergunta sem dizer para ela sobre o que vocês estão falando, tá? Você precisa inicialmente, na tua redação, conversar um pouco sobre, tá? Apresentar um pouco as ideias, fazer uma comparação, que aí você consegue manter uma comunicação com o outro de maneira que ele entenda o que você está falando, tá? E aí a gente tem, na contextualização, o que seria? Conversar com o leitor sobre o assunto de modo geral. Problemática, item da nossa próxima aula. Nesse período, o autor problematiza o tema. Logo, as palavras-chave deste, do tema, aparecerão evitando que haja fuga ou tangenciamento, ok? E a terceira é uma das partes mais importantes da redação, porque é ela que norteia o teu texto, é a tese. Esse é o período em que se identifica a opinião do autor e sobre o que o texto escrito por ele vai discutir, isto é, o direcionamento da abordagem, tá? E aí eu coloquei uma observação aqui embaixo que é importante que vocês tenham em mente o seguinte: cada parágrafo do texto dissertativo tem início, meio e fim, tá? Cada parágrafo do texto dissertativo tem início, meio e fim. Você precisa compor todas essas partes. Se você não fizer essa composição, o seu texto vai sofrer alguma penalidade no dia ou no momento em que estiver sendo avaliado. Tudo bem? E aí a gente avança um pouquinho para aprender, para conhecer a contextualização, os tipos, né? Por que a gente chama de tipos ou estratégias de contextualização? Porque você tem várias maneiras de começar a conversar com o leitor sobre o tema que vocês vão abordar, tá? E aí eu trouxe 6. Tatiana, são só 6? Não, tem outras. Eu trouxe as 6 mais usadas, tudo bem? Aquelas que os concurseiros, que os alunos em si usam com mais frequência, seja na escola ou seja para concurso mesmo. A maneira tradicional, o tema foi aquecimento global. É cada vez mais frequente a discussão sobre o aquecimento global. Uma frase, período simples. Essa daqui é aquela mais conhecida pelos alunos como atualmente, Eles ainda botam atualmente nos dias de hoje no Brasil, como se quisessem encher a linha ali, mas não cometam essa redundância, tá? Mas essa tradicional é aquela que vocês costumam utilizar começando por atualmente, ou por no Brasil. É uma citação simples, uma declaração simples, ok? E aí, passando para a próxima, a gente tem a fotográfica. Essa é uma das mais usadas pelos iniciantes, porque ela é um pouco mais fácil. Na fotográfica, você tem que pensar o seguinte: quem utiliza
a estratégia de contextualização fotográfica vai iniciar o texto com palavras que lembrem, palavras que façam com que o leitor lembre do campo semântico tratado no tema. Então você vai colocar no início do seu texto, né, no início da introdução, palavras pertencentes ao mesmo campo semântico, palavras que levem o leitor a pensar naquele tema. E aí ele disse assim, ó, olhos inquietos, bolsa levada à frente do corpo, andar apressado. Quando você fecha os olhos e tenta imaginar essa cena, você pensa ali, você consegue fazer os flashes dessas cenas. Por isso que ele é chamado, essa contextualização é chamada de fotográfica, tá? E aí o que ela faz? Ela traz expressões que te levam a pensar na vida, na violência ou na cidade, né? Na questão urbana ali que o brasileiro está inserido. E aí a gente volta lá no tema, ó, o brasileiro diante do medo da violência, tá? Então essas expressões, elas nos fazem pensar na violência, ok? De maneira fotográfica. Eu consigo fechar o olho e pensar nessas imagens, por isso que ela é chamada de fotográfica, beleza? E a gente passa para a próxima, que é histórica. Ela dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Mas é considerada uma contextualização comparativa, né? Porque na verdade você faz uma comparação desse tema, né? Desse assunto antes e traz para a sua realidade. Se você faz isso, você apresenta para o seu leitor um conhecimento, tá? Você apresenta um poder de fazer relações. E a escola está aqui para isso, é para isso que a gente aprende filosofia, história, literatura, né? De maneira fragmentada. Mas vimos isso em sala de aula, vemos isso também em sala de aula ainda, né? E aí, quando você se apropria de uma informação passada pelo professor de história, né? E aí você consegue fazer relação desse fato com o tema a ser trabalhado na redação, o leitor ele se sente mais atraído para fazer a leitura do teu texto. Porque ele quer descobrir qual foi a relação que você conseguiu fazer, tá? E aí um exemplo foi, na Idade Média, quando surgiu, o trote constituía um ritual de passagem cuja violência tinha significados filosóficos. Os traumas físicos e psíquicos ajudavam os calouros a entender seu novo lugar. Quando ele diz, ó, na Idade Média, ele está fazendo uma comparação de como era naquela época para o que é hoje. Essa comparação ele vai depois fechar, né? Hoje, porém, ou seja, há uma comparação. Então a gente diz que se ele trouxe uma informação, um fato histórico, né, de um tempo lá atrás, para o de hoje a gente chama de contextualização histórica, ok? E aí a gente passa para a conceitual. Na conceitual, ela é um pouquinho mais difícil de ser feita, porque ela precisa que você tenha em mente o significado, né? A etimologia da palavra. E isso é uma coisa que a gente não tem com tanta frequência, a não ser que você seja um dicionário ambulante, tá? Mas você pode trazer de maneira geral o conceito de uma palavra que esteja sendo abordada lá no tema. O tema dessa estratégia foi Educação Brasileira Hoje. Quem escreveu essa introdução utilizou a palavra educação para trazer o significado. E aí ele começa explicando o que é educação para depois entrar na problemática e na tese. Perceba que quando ele faz isso com o leitor, ele já diz para o leitor o seguinte, ó, nós vamos conversar sobre educação, tá? Então isso fica muito claro. Ele diz o seguinte, em sua etimologia, educar significa elevar, conduzir a um patamar superior. Não tem como a gente achar que ele vai falar sobre crise na saúde. Ele não falou nada sobre saúde, ele falou sobre educar. Se ele falou educar, eu penso na educação. Então eu sei que nós vamos começar a conversar sobre educação, ok? E aí a gente avança para a jornalística. A jornalística também é uma das mais usadas porque todo mundo tem acesso hoje, né, aos meios de comunicação, às reportagens, TVs, né? Então, o que a jornalística faz? Você pegou o tema, desenhou na sua cabeça, refletiu sobre o tema, tá?
torno aos guardas, que o aceitam sem grande dificuldade. Tatiana, isso é notícia? Pode não ser recorrente, mas é uma notícia que a gente ouve, que a gente assiste e que é veiculada pelo grande meio de comunicação, TV, a própria internet. A gente sabe que acontece esse tipo de corrupção, tá? Isso é noticiado, pode não ser agora com tanta frequência, mas é noticiado sim. Então, se é noticiado e todo mundo conhece, pelo menos uma pessoa já ouviu falar ou já assistiu a uma reportagem dessa, a um noticiário que tenha falado sobre isso, jornalística. Pode começar assim, Tatiana? Deve. Se é o que você tem de conhecimento naquele momento sobre esse tema, faça uso dele, tá? E aí a gente passa para a última, que é a cultural, que vai falar do sentido do tempo para o homem, tá? O que a gente chama de cultural? Tudo aquilo que você consegue guardar com você, que tenha sido aprendido ao longo do tempo, que tenha sido vivido ao longo do tempo, né? Leituras que você faz, os filmes a que você assiste, as séries. Mas série também é considerada cultural? Gente. E para vocês que estão nessa fase de assistir às séries, vocês precisam ter esse olhar mais reflexivo sobre o que aquela história está querendo te mostrar, tá? Todo filme, gente, toda novela, toda série tem um objetivo. A gente precisa passar a assistir a essas coisas com um olhar mais crítico, tá? Um olhar mais pro objetivo da coisa, tudo bem? E aí você vai fazer uso dessa série comparando com o tema que você recebeu, também chamada de comparativa, tá? E é super legítima, só que você precisa fazer isso de maneira produtiva. Quando a gente fala assim, eu vou falar sobre internet, tem a série Black Mirror, ok, mas você chuta, você joga ela lá na introdução, você não vai fazer uma boa contextualização. A pessoa com quem você está conversando, que é o corretor, que é o leitor, ele sabe que você vai falar sobre tecnologia, sobre internet, mas ele ficou perdido porque você não conseguiu fazer uma relação com o tema, tá? Então você precisa entender o seguinte, tudo aquilo que você vive, desde que seja de ampla, amplo conhecimento, é cultural. Você só precisa saber em que momento utilizar. E aí o exemplo que eu trouxe foi: há 100 anos, Einstein mudou a cosmovisão ocidental ao propor a teoria da relatividade. Vou acertar, gente, teve aí. Embora se trate de assunto complexo, a hipótese do físico alemão colocou o tempo em evidência, tornando-se a grande questão desta época. Vamos lá, eu não estou falando de história, eu não estou falando de uma notícia, não estou usando palavras que me levem a pensar no tempo, não estou dando significado de nenhuma palavra. Eu ali apresento uma teoria que eu aprendi na escola, na sala de aula, no banco da sala de aula, ok? Ou seja, eu me apropriei daquela informação e consigo hoje fazer relação daquele conceito com o tema que me foi dado. E o tema foi o sentido do tempo para o homem contemporâneo. Ou seja, esse candidato, ele consegue fazer relação do tempo com a teoria da relatividade, ok? Isso é uma contextualização cultural. Ele se apropriou do que aprendeu na educação básica e está fazendo relação com o tema que ele está indo para escrever. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Revisitem os nossos slides, ok? Havendo dúvida, a gente só precisa lembrar o seguinte, coloquei aqui que é importante também. Tudo isso que eu falei aqui sobre vocês buscarem nas outras matérias, buscarem nos modos de viver, buscarem nos filmes, buscarem nas séries, a gente chama de interdisciplinaridade, tá? E isso é muito atrativo para o corretor, isso é muito atrativo para quem vai corrigir o seu texto. Você precisa saber fazer essas relações de mundo, isso é leitura de mundo.